Boa noite, pessoal. Vai começando aqui mais um Clube dos Quatro, hoje em época de Copa do Mundo, mas a gente aqui vai debater o filme chamado Happiness, ou Felicidade, eu não sei se essa é a tradução, filme do Todd Solondz de 1998, filme feito no contexto do novo cinema independente americano, e esse vai ser o debate do nosso Clube dos Quatro, e como sempre tenho aqui comigo Cid Vasconcelos, que tem alguns recadinhos para vocês. Boa noite, Cid. Boa noite, Hugo. Boa noite, Opílio. Boa noite, Tarcísio, meu querido, aí, meu conterrâneo da Bahia. Eu tô aqui no frio de Curitiba e os recadinhos são aqueles. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal aqui, se inscreva já, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos e pode fazer comentários, pode indicar outros filmes para que a gente debata e continua aqui firme e forte, seguindo a gente e ouvindo o que a gente tem para falar sobre o filme e participando também. Se não segue ainda nossas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, na Clube do Filme, e também acesse o nosso site para ter ali acesso direto às nossas críticas e saber tudo o que está acontecendo aí no mundo da sétima arte. Beleza? É isso aí. E tenho aqui comigo também, como já foi falado, Tarcísio Cinetru. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, galera. Um prazer mais uma vez estar aqui presente. Ainda mais para falar de um filmaço desse, né? Aí, porra, tamo em casa, não tem jeito. Cinema vivíssimo. Cinema vivíssimo. E eu tô com ele também, direto de Montes Claros, Eupídio Rocha. Boa noite, Eupídio. Boa noite, Hugo. Boa noite, Cid. Bom revê-lo, Tarcísio. Estamos aqui de volta. Andei me ausentando por uns tempos aí, acho que por um programa. Mas aqui, entre a correria do dia a dia, entre mostras e exibições cineclubistas, estamos de volta, né? Para falar, efetivamente, de um dos grandes filmes desse novo cinema independente americano ou estadunidense, né? Que traz todos esses cineastas a partir de 1990, né? Robert Rodrigues, Quentin Tarantino, Hal Hartley, Todd Haynes e, obviamente, Todd Solondz, que é o diretor de Felicidade, né? O filme é uma... É isso aí, calma, Eupídio. A gente vai pra vinheta e depois da vinheta teremos essa sua abertura. Vamos lá. Que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo. Então, esse momento, esse terceiro momento da Pixar, né, é marcado por uma questão da saúde. Ele tá desacostumado, né? O Eupídio tá... Ele não lembra mais. Faz tempo que ele participou com a gente, ele não lembra mais como é a nossa dinâmica. O tempo, Agora vento, sim. O tempo e o vento e a memória não permitem a gente guardar todas as informações, né? Agora sim, aquelas informações sobre o filme que só você sabe fazer. Bom, então o filme é um dos títulos controversos e mais celebrados do que a gente já falou, né? Desse cinema independente que surge nos Estados Unidos a partir dos anos 90, puxando uma nova geração que vai dar sequência às experiências, digamos assim, da nova Hollywood, né? O Robert Rodrigues, o Quentin Tarantino, o Spike Lee, o Hal Hartley, o Todd Haynes e, obviamente, o Todd Solondz, que é o diretor de Felicidade, que é a história de famílias suburbanas, né, de classe média estadunidense, 3 irmãos e as pessoas que gravitam em torno desses núcleos, né, esse núcleo familiar, né, e todas essas histórias, esses momentos que a gente observa enquanto espectador, né, revelam frustrações sexuais, solidão, taras, tabus, perversidades, fetiches e, obviamente, uma repressão sexual que paira sobre tudo isso, né? Sobre a aparência banal desse cotidiano de classe média, segundo os críticos, né, o Solondz vai fazer um mosaico desconfortável do que seria a realidade daquele momento que ele está representando, né? O Solondz é um diretor estadunidense, ele nasceu em Newark,
Nova Jersey, ou seja, ali perto de Nova York, né, em 15 de outubro de 1959. Ele está hoje com 66 anos. Né? Ele estudou para ser rabino, mas por uma escorregadela do destino, acabou se envolvendo com a literatura e o cinema. Estudou na conceituadíssima Universidade de Yale, né, onde foi atraído pelos cursos de narrativa e dramaturgia, mas acabou indo para a Universidade de Nova York, onde iniciou o curso de cinema, que não concluiu. Obviamente, ele optou em fazer cinema, ao invés de efetivamente estudar cinema. Né? Durante o seu processo de estudo e até para se manter, ele foi professor de inglês para imigrantes, o que permitiu a ele, de certa forma, entender esse desconforto, essa situação das pessoas que estão à margem, né? Até pela própria dificuldade de comunicação. O estilo do Solondz trabalha com esses temas tabus, igual eu já falei antes, né? Ele tem uma narrativa que passeia pelo humor negro, essa sátira suburbana, né? Personagens, essa é ótima, emocionalmente fracassados e fraturados, né? E essa perspectiva de desconforto, ironia e, de certa forma, uma perigosa empatia ou uma simpatia que você começa a sentir pelos personagens, que podem ser horríveis e grotescos, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma perspectiva de humano, e isso acaba, de certa forma, atraindo o espectador e criando esse desconforto, esse incômodo, que é tão interessante, que é tão atraente para o Solondz. Né? Entre os seus filmes, nós vamos ter o Felicidade, que é de 1998, né? Um filme que custou $3 milhões e rendeu 5 milhões. Bem-vindo à Casa de Bonecas, que é a estreia do Solondz, né? Em 1995, que custou $800 mil e rendeu 5 milhões. Realmente já foi aí o filme que chamou a atenção para o diretor. Né? A gente tem o Palíndromos, que é de 2004, que custou $3 milhões e rendeu 2, um fracasso. Storytelling, Contos Proibidos, de 2001, que custou 5 milhões e rendeu $1 milhão e 300 mil. Ou seja, o Solondz realmente não é um campeão de bilheteria. Né? Ele está aí trabalhando com um cinema autoral, um cinema que se coloca nas frestas da produção hollywoodiana, e ele está já há uns bons anos tentando retomar a produção do seu novo filme, Love Shield, que seria a história de um garoto que resolve consertar a vida amorosa da mãe, eliminando o pai e permitindo que ela fique com o seu novo amor que surgiu. Né? É um filme que já foi, digamos assim, elencada com Colin Farrell, Elizabeth Olsen e vários atores e atrizes que passaram. Mas, infelizmente, esse filme não saiu do projeto, da ideia, do pensamento. Porque, obviamente, diante dos retornos financeiros bem baixos dos últimos filmes do Solondz e digamos assim, do desconforto incômodo dos seus temas, né? Ele não é aquele cara que goza de muita simpatia dentro dos estúdios, né? Principalmente a partir dos anos 2010, quando o cinema vai se tornando cada vez mais acomodado, mais consensual. Né? O Solondz é fruto, efetivamente, desse momento em que Hollywood abre as portas para a explosão, para a criatividade do Tarantino, nos seus primeiros filmes, obviamente, né? O Hal Hartley, que namora com a ideia de um cinema francês autoral, meio novela vague, meio crônica urbana, lá Robert Altman, né? O Todd Haynes e o Todd Solondz, que vão por esses temas incômodos e estão ligados a uma militância homossexual e a filmes muito bem construídos, né, imageticamente atraentes, né, e vários outros diretores, né, e é um momento de muita oxigenação do cinema dos Estados Unidos, né. Isso, infelizmente, vai se perder com o passar dos anos, e hoje a gente tem isso aí que a gente assiste, né. Pelo menos os filmes de terror ainda estão salvando alguma coisa, né. Tarcísio está expressando a sua opinião, então eu já passo para vocês e me recolho aqui ao meu canto. Um pouco mais sobre isso que o Elpidio trouxe.
o Happiness, esse era um filme da Disney, né? E aí a Disney se recusou a lançar e os produtores tiveram que montar uma distribuidora para poder lançar esse filme, né? Esse filme, então, ganha também um prêmio lá em Cannes, o Foi Press, que é o da crítica, e fica essa guerra, né, entre esse cinema autoral e o cinema hollywoodiano. E, na verdade, o que acontece com o Todd Solondz é um boicote mesmo da indústria, né? Seus filmes, eles são boicotados ali nas exibições, então, depois de Happiness, seus filmes foram cada vez tendo uma bilheteria menor, né? Como o próprio vídeo trouxe aí, 3 milhões, 2 milhões, 1 milhão, e hoje eu acho que os últimos filmes dele não chegam nem a bater 1 milhão, né? Seu último filme é o Inner Dog, 2016, como o Euclid falou, tem o Love Shield para fazer. Agora, é curioso que, assim, a gente vai entrar em detalhes mais sobre o filme, né, o Happiness, mas o Todd Solondz tem um filme chamado Dark Horse, né, que é curioso porque esse é o filme aí do ex-presidente Bolsonaro e que daria muito bem, assim, se a gente for pegar alguns personagens aqui de Happiness, né, a gente tem um Dark Horse ali, poderia ter, em vez da passagem da facada, ter aquela passagem que ele diz que pintou um clima com a garota de 14 anos, né, eu acho que vindo de Todd Solondz, né, o seu filme que ele faz aqui em Happiness caberia muito bem. Não assisti, o único filme que eu assisti do Todd Solondz é o Happiness. Assisti há um mês atrás, exatos 30 dias atrás, certo? E esse filme, eu vou deixar para falar um pouco mais sobre ele, porque eu quero ouvir um pouco do Tarcísio, mas até o momento eu não coloquei minhas estrelinhas lá, porque eu não sei se eu gostei ou se eu detestei. Eu ainda estou nessa dúvida cruel aqui. Então, passa a bola. Será que hoje você... Eu quero, o desafio para Cid é o seguinte: depois da gravação de hoje, vocês vão lá no Letterboxd Cid, depois que vocês assistirem o programa, e vejam se ele já colocou a nota, porque esse programa vai pro ar daqui a pouco menos de um mês, né? Mais ou menos 3 semanas. Vamos ver se em 3 semanas ele se decidiu. Se ele gostou ou não. Eu tinha vaga lembrança que ele tinha assistido Palíndromes. Não. Quem foi que ficou revoltado no debate que a gente fez uma vez sobre Palíndromes? Deu 0, nota 0. Foi a Estela, né? Eu nem tava na Estela. época. Eu também Estela, não né? estava. Isso é antes da minha entrada no grupo. Mas debate ele incrível, assistir. teve nota 10 e nota 0. Você, Tarcísio, não forçou recomendação para Cid de Palíndromes porque você imaginou que ele ia detestar. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu. Perfeito. Assim, o Palíndromes, ele é mais pesado que o Happiness. Acho que é o filme mais pesado do Todd Solondz, assim. É porque o Palíndromes também tem... Eu vou entrar no Happiness, mas só para fechar esse parênteses, né? O Palíndromes também tem questões envolvendo pedofilia, só que com uma menina, né? Como eu sei que o Cid é pai de uma menina, eu fiquei assim, acho que isso não é uma boa ideia, acho que vai tocar é pesado, é mais pesado, né? Toca mais pessoalmente, assim. Mas, enfim, voltando pro Happiness, eu acho, primeiro que eu achei genial a colocação do Cid, né? Fazendo a relação do Dark Horse, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que seria fantástico o filme Dark Horse do Bolsonaro ter sido dirigido pelo Todd Solondz. Acho que agregaria muito à produção, assim, poderia ser algo interessante. O filme Dark Horse do Solondz é um bom filme, eu acho que não está perto dos melhores filmes dele, mas, assim, eu acho que é um ótimo filme. Eu já vi todos os filmes do Solondz, ainda não vi um que ele fez na faculdade, mas, no geral, assim, assisti todos os longas dele e acho todos muito bons. E alguns geniais, incluindo o Happiness, né? O Todd Solondz, ele é um dos meus diretores favoritos. Ele é um diretor que é amplamente conhecido por um termo, né, que se chama misantropia, que é o ódio, né, ao ser humano. E todos os filmes do Todd Solondz são completamente marcados por essa perspectiva de mundo, que na minha visão não é necessariamente uma perspectiva dele para o mundo, mas é como ele escolhe se expressar através da arte, né? Eu não acho que o Todd Solondz pessoalmente, na minha opinião, né? Eu não acho que ele pessoalmente odeia todo mundo, acho que o ser humano é ridículo, mas acho que ele entende que o cinema é uma arte
uma arte múltipla, onde você assiste um filme um dia, assiste um filme outro, assiste mais um no outro, então você se conecta com diferentes visões. É como se você estivesse fazendo estivesse cozinhando, e não é sobre o tempero específico. Você não pega um tempero, bota na boca e come. Você vai colocando um pouco de cada coisa, e eu acho que ele quer colocar esse X aí na equação, né? Ele quer colocar essa misantropia através da arte dele. E eu acho que no Happiness, para mim, é o melhor filme dele, porque eu acho que é onde ele faz isso com precisão. Porque aqui no Happiness especificamente, e pensando bem, é o único filme que eu acho que ele faz isso. Aqui, para mim, ele faz uma conexão direta em termos de estética, de montagem, de mise-en-scène, com a TV americana, né? Com as soap operas, as novelas americanas. Assim. Tem muito esse tom de você estar assistindo os seriados ou as novelas americanas que falam sobre esse cotidiano do subúrbio. Né? O subúrbio americano é o contrário daqui do subúrbio brasileiro, né? Onde moram os ricos. Né? Aqui no Brasil é um pouco diferente, mas lá tem são as casas de grama verde, portas e madeira branca, né? Cercas brancas. Então, assim, eu acho que aqui isso dá um outro tom pro filme, porque eu acho que aí deixa o filme um pouco mais ácido mesmo, por você, às vezes, estar acompanhado algo que poderia ser tranquilamente cotidiano de uma família que faz parte de um seriado como esse, só que despida de toda aquela proteção moral, né, que a sociedade americana criou em prol dessa suposta liberdade, essa suposta moral intocável dos seus, né, patriotas e tal. Então, assim, eu acho que aqui ele realmente põe o dedo na ferida. Eu acho que em nível de atuação também, é onde a gente tem um conjunto de atuações mais expressivas dos filmes do Solid. É um conjunto assim absurdo de bons atores, né? Todo mundo se entregando e assim, eu acho, pô, é um deleite para os olhos, porque você vai trocando, o filme tem vários núcleos de personagem e todo mundo em alto nível, assim, tipo assim, todo mundo muito bem. Eu acho que o humor aqui é maravilhoso. O Cid tinha trazido, né, questões sobre será que tem humor durante o filme todo, assim. Literalmente não. Tem cenas que não acho que entra humor. Mas como um todo, no geral, acho que sim. O Todd Solondz, eu acho que eu não consigo pensar em nenhum diretor. Acho que o Haneke em alguns pontos chega perto. Mas ninguém faz a gente... Me dá essa sensação de eu deveria rir disso, ou já que eu estou rindo, por que eu estou rindo? Esse confronto interno, eu acho que nenhum diretor consegue gerar como o Todd Solondz gera. E principalmente no Happiness, tem muitos momentos onde você fica tipo assim, tá, depois que acabar o filme eu vou ter que ter uma conversa comigo mesmo, porque aparentemente eu achei que eu não achava graça disso, mas eu estou rindo. Então é como se, tipo assim, ele solta a parada e fala, você que se lasque agora para conviver com sua mente. Ele não tá preocupado com a gente, né? Ele tá dizendo, ó, se vira agora, se vira. Vai refletir e se lasque aí para definir se você é quem você achou que você era, se você acredita no que você achou que você acredita, se você vai defender o que você achou que você defendia. E eu acho isso fantástico, assim, porque é como se ele separasse mesmo. Ah, você tá falando que você é progressista, que você não sei o quê. Vamos ver aqui quem você é de verdade. E ele faz isso mostrando quem esses personagens são de verdade, né? Eu não acho que... Eu não gosto desse papo de que cinema é para todo mundo, não sei o quê, eu não sei o quê. O cinema, no geral, é para todo mundo. Mas eu não acho que a gente precisa medir o quão poderosos são certas obras de arte baseado no quão abrangentes são certas obras de arte. Eu não acho que Happiness é um filme abrangente. Né? Eu acho que muita gente vai se sentir desconfortável mesmo. Não acho que existe isso de você treinar seu gosto, você abrir seus olhos. Você tem que... Entendeu? Você pode experimentar, assistir um dia e ver, mas não tem por que insistir. Eu acho que é um filme bem específico mesmo. Mas, enfim, no geral, eu acho assim realmente genial. Acho que é uma joia do cinema americano. E acho que é um tipo de cinema que, infelizmente, se perdeu ou ficou menos ácido. Né? Eu acho que isso é, sim, um decréscimo enquanto expressão artística. Você ter perdido a capacidade de assistir obras como o Happiness. É impressionante, assim, que eu esperava que fosse evoluir em certo sentido. Por exemplo, você assiste um Corra, do Jordan Peele, que traz uma questão racial que Happiness não traz, por exemplo. Mas tirando a questão racial, todo o resto não chega aos pés de gerar um desconforto ou uma reflexão como o Happiness chega.
Então você fica assim, pô, Jordan Peele não assistiu Happiness, pra onde foi essa escola? Pra onde foi essa linha de raciocínio, sabe? Parece que se perdeu um pouco. E aí você assiste, por exemplo, um Parasita, que eu acho que é um filme maravilhoso. Mas mesmo quando ele cutuca ali, por exemplo, tem uma cena do Parasita que o casal faz sexo na sala da casa e dá pra perceber que eles têm ali um fetiche em pobre, né? Tipo assim, acho que dá pra colocar dessa forma, ficar bem claro assim. Que eu achei uma cena maravilhosa, super provocativa, super interessante, que aí tipo assim, lembra, chega, mas acho que chegar perto do quanto o Solondz, até onde ele vai, e com segurança, sabe? Acho isso muito incrível. Mas isso até é uma discussão que tem hoje, que não vai... Certos temas não vão ser colocados, né? Não vão ser nem discutidos. Outros temas, se colocados, vão ser floreados e mudando toda a sua estética mesmo, né? Isso eu acho que é um padrão atual do suavizar, né? Não tem mais um diretor dentro de toda essa configuração de como é que é o sistema, de como é que é a indústria, de que você tem sempre alguém lá mandando. É isso, é tudo muito soft, né? Então acho difícil realmente surgir, a não ser esses filmes mais independentes, esses filmes que só vão correr em festivais e que não vão ter grande distribuição aí por nenhuma distribuidora por trás, né? A gente tem que pegar o contexto histórico também de Happiness. A gente até falou aqui no começo, né? Ele faz parte dessa onda do novo cinema independente americano, que hoje já está incorporada à lógica dos estúdios, a partir do momento em que os próprios estúdios criam suas sucursais, suas subdivisões, com o selo independente, para justamente suprir esse mercado e aí fazer o que você está falando aí, que é florear tudo, né? Porque não adianta a gente esperar que surja outra coisa que já foi surgida, já foi sugada. Então a gente tem que esperar outras formas de expressões, seja no cinema ou não seja no cinema, mas assim, o ser humano, o artista, ele sempre vai se expressar, né? E sempre vai surgir os artistas que vão buscar esse incômodo. Sempre houve na história da humanidade. Por sorte, né, nossa, teve esses artistas que se expressaram por meio do cinema, nos incomodaram a partir do cinema. Todd Solondz é um deles. Mas assim, hoje, nessa configuração, surgir em Hollywood artistas como esse, eu acho muito difícil. Muito difícil. Talvez em Hollywood. Hoje, talvez em outros. Hoje, no mundo, nós temos um diretor desse? Eu não vou saber. Olha, eu frequentemente, quando chega em maio, eu fico, como é que eu posso dizer, tomado pela energia do Festival de Cannes, e eu assisto muito filme de fora, de Hollywood, filme atual de Hollywood, e sempre sou surpreendido com vários diretores, bons diretores que são totalmente diferentes daquilo que a gente vê em Hollywood. Então eu acredito que sim, mas assim, a projeção não vai ser nem perto do que era os diretores da novo cinema independente americano. Por exemplo, a última vez que eu lembro de uma polêmica foi o Van Hoven, né? Quando ele estreou Benedetta, teve manifestações no Festival de Berlim, salvo engano. Mas é o Van Hoven, o cara tem 80 anos. E é um filme ainda soft, velho. É porque mexe com a iconoplastia, exatamente, com a questão da igreja, exatamente. Mas aqui, aqui no Brasil teve acho que é um documentário, Cídio, eu acho que é um documentário chamado Deus tem AIDS. É foda. Esse filme é desconfortável para mim. Mas um desconfortável positivo. É um desconfortável de tipo assim, eu não estou habituado a esse tipo de imagem. Palíndromes quando você assistir. Quem tiver a oportunidade, assiste esse documentário chamado Deus tem AIDS. Evidentemente que é um documentário brasileiro. É um documentário brasileiro, passou no festival aqui do Olhar de Cinema já há alguns anos atrás. Acho que foi no de 2020, quando ainda estava na pandemia. Muito interessante. Tem algumas performances ali dentro do documentário que tipo, você fala assim, isso eu não estava esperando por isso me choca. O caso de Happiness, que a gente estava até falando isso antes de a gente entrar, é essa linha tênue, né, entre o que
entre se eu acho que ele faz isso de uma maneira como o Tarcísio colocou, do sentido, joguei aqui e você recebe assim como você quiser e vá para terapia depois, ou se ele manipula, e uma vez que ele manipula, existe ali uma questão moral, não só no que está sendo mostrado, mas também em como está sendo mostrado. Sacou? Como Então, assim manipula? se o diretor ele cria cenários para além da Sugestões. crueza do fato. Exatamente. Ele vai sugerindo. Claro, mas ele sugere. Assim, ele sugere. Eu não sei se você tá falando daquela cena do carro, é essa cena, por exemplo? Porque ali a sugestão tá muito clara do que acontece lá. E ali, para mim, é o ponto máximo de desconforto para mim, que eu assisti o filme. Então, esse tipo de sugestão, ele existe. A sugestão. Eu não sei se você está falando de outros tipos de sugestão, além da imagem, além do gráfico. A sugestão de nos fazer rir, a sugestão de achar graça. Eu estou muito dentro daquilo que o Tarcísio estava trazendo, dessa questão desse humor que a gente acha graça e depois a gente se pergunta que porra é que eu estou achando graça de uma cena como essa. Né? Aí a gente tem aqui galera, quem não assistiu ainda, a gente vai... Spoiler, não sem jeito. Um abuso de menor, a gente tem ali a gente tem necrofilia, a gente tem de tudo ali, né? Rodeando aquelas 3 irmãs, que a mais velha é casada com um psicólogo que é um pedófilo, a do meio, ela é uma escritora que seus livros é sobre estupro, como se aquela personagem dela fosse uma vítima, e a caçula é uma que está ali realmente em busca do grande amor, em busca do grande emprego, Príncipe Encantado. do sonho americano, um emprego que ela vai achar ótimo, e essa é uma personagem realmente bem interessante e talvez das mais complexas que eu acho que o filme traz assim de forma positiva, porque ela é a única para mim que vai abarcar diversos temas, né? A parte profissional, a parte amorosa, a parte do seu sentimento de amor próprio mesmo, ela consigo mesmo, enquanto que a outra está muito mais casada, então está naquele sistema ali do matrimônio. E a outra realmente ela é jogada, ela é uma mulher bonitona que vai ter realmente essa interferência ali com o personagem do Allen, que é o Philip Seymour Hoffman. Então, assim, tem diversas cenas muito brutais, assim, chocantes mesmo, que, como o Tarcísio falou, né, e como geral realmente fala, o vídeo mesmo trouxe isso, desse humor negro, dessa acidez, né, que tem. Mas eu acho que o diretor, evidentemente que ele manipula, a gente está falando de cinema é manipulação de sentimento mesmo, mas é isso, para mim eu não sei até que ponto ele está levando todo mundo para o mesmo caminho e de que forma ele pensa nessa forma que ele conduziu isso, nessa forma que ele colocou esses personagens. Por quê? Para mim, quando existe um humor em algo assim chocante, para mim, não estou dizendo que mas eu tendo a imaginar que existe ali uma ideia de suavizar. Eu sei que o Todd Solondz, a ideia talvez não seja suavizar, mas seja naturalizar. Não no sentido, isso é natural, isso a gente tem que aceitar, mas naturalizar no sentido de que aquela história que a gente conhece aqui no Brasil, quando a gente fala assim, o abuso do menor não é um monstro. É o tio, é o pai, é o avô, é o vizinho. Eu entendo isso no filme, certo? Mas eu acho que, por vezes, extrapola um pouco, passa disso para isso é normal, né? Posso eu acho que eu
eu entendi bastante o teu ponto. Eu acho que o que eu entendo é o seguinte. Você está falando mais da questão formal do filme. Um assunto grave, um assunto pesado, que deve ser tratado com toda a seriedade do mundo, mas ele coloca isso dentro de uma forma em que normalmente não se é tratado de forma séria. Seria basicamente isso. E o que eu acho que ele faz, e conversa muito com o Tarcísio falou, além dele falar sobre uma sociedade da grama verde, do cercado branco, sobre aquela sociedade bem polida, e que na tela, a gente vai falar sobre vídeo daqui a pouco, na próxima semana, Videodrome, mas assim, mas no vídeo, para os americanos, é uma sociedade que beira a perfeição. Eu acho que Happiness, ele vai usar essa mesma forma, essa mesma sociedade, e contar pra gente o que é que acontece por trás das quatro paredes que a gente não vê e que os cineastas não têm coragem de contar pra gente. Sacou? Então ele usa dessa forma, que é soft, que é engraçada, que é bonito, que é beira a perfeição, para mostrar toda a nojeira possível. Ele vai tentar ir o máximo, né, do que na visão dele, que é mais ou menos do que ele está fazendo a própria crítica, a própria indústria, não só do cinema, mas de toda a arte mesmo, assim, né, toda a indústria artística por trás, e que é retratar essa mesma sociedade de uma forma que ela não é. E ele fala assim, olha, ela é assim, vocês veem dessa forma, mas eu vou mostrar uma que ela realmente parece isso, mas por trás disso tem coisa muito pesada que vocês não observam. E eu acho que isso eu lembro que na época eu não gostei do filme, e muito tempo depois eu sempre refleti sobre o filme. Inclusive eu assisti com minha esposa e ela também não gostou, pelo desconforto, falei isso na época. Mas o filme ele vai ficando com a gente, né? A gente vai conversando com o filme. Hoje eu não desgosto do filme, hoje eu percebo a importância disso, entendeu? Que o desconforto por si só ele não pode ser um critério de desvalorização do filme da minha parte, sendo que lá dentro eu percebo a importância de ter obras dessa forma, que desnudam toda aquela perfeição para que a gente consiga ter um contato mais direto com o que é o pensamento do diretor de fato. E é interessantíssimo que ele faz isso, a gente fica nesse desconforto de ele tá usando uma forma meio estranha para falar sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente não tá desgostando de fato, né? A gente tá refletindo com ele. Então você fica meio confuso, porque como é que ele consegue fazer eu refletir e sentir graça e sentir uma certa leveza pela forma? É justamente por essa subversão, na minha visão. Eupídio, quer falar alguma coisa, Eupídio? Eu vou, de certa forma, repetir o que vocês já falaram, né? O filme é fruto de um momento muito, muito poderoso do cinema estadunidense e do cinema mundial, né? Os anos 80, os anos 90 são 2 décadas que aquilo que foi projetado pela nova Hollywood, aquilo que o neorrealismo e a novela vague trouxeram antes, se esparça, né? Se esparrama. E a gente tem todos esses cinemas novos, né? Todos esses cinemas novos que surgem, né? Do cinema novo alemão, passando pela experiência do cinema britânico, o próprio cinema do look dos franceses, né? Então, quer dizer, é um momento de muita efervescência. Talvez aí, justamente, é um momento de grande efervescência, é o último suspiro do cinema antes de ele morrer, né? Ou começar a morrer nessa lenta agonia que a gente experimenta até hoje. Eu gosto muito de Solondos, eu tive a oportunidade de assistir tanto Bem-vindo à Casa de Bonecas, quanto Felicidade no cinema. Bem-vindo à Casa de Bonecas é um filme incômodo, é um filme que, de certa forma, afeta muito o espectador pela desconstrução que ele faz daquela ingenuidade, daquela inocência infantil. E Happiness é um filme extremamente bem dirigido, né? Extremamente bem filmado, extremamente bem atuado. É um filme onde você percebe que ele sabe o que ele está fazendo, o diretor sabe o que está fazendo, e, de certa forma, nesse ponto, tanto o Hines quanto o Solondes mostram que tem essa competência e essa capacidade, né? Mas o Solondes ele é muito competente
naquela construção que ele está fazendo. Eu gosto do Happiness, desde todo o incômodo que ele provocou, até porque essa ideia de cinema de crueldade, ela passa pelo próprio Pasolini, vai passar um pouco pelo Takeshi Miike, né? O Shion Sono, por exemplo, e obviamente se a gente começar a pesquisar, a gente vai encontrar outros diretores que passam por aí, até diretores desses países aí que a gente ouve falar como se existisse só no mapa, né? Então é um filme forte, poderoso, e o que eu gosto nesse filme é justamente o que todos vocês falaram, né? Essa força de incomodar e incomodar porque você começa a perceber que realmente a raça humana é isso, né? E você conhece alguém parecido com isso, você pode de repente ter uma dessas figuras ao seu lado, né? E isso é muito incômodo, né? Isso é de certa forma muito provocador, muito controverso, muito polêmico e muito cinematográfico, né? E, infelizmente é triste, porque o que aconteceu com o Solondz é o que nós já falamos aqui, né? Ele foi escanteado, ele foi ignorado pela indústria, né? O último filme dele que realmente teve uma distribuição mais, digamos assim, mais aprimorada, mais abrangente, foi o Felicidade. Os outros filmes dele se tornaram filmes de culto, de sessões especiais, de momentos, de mostra, e me parece que isso gera até um desconforto muito grande até para o próprio diretor, né? Ainda mais quando você pensa que ele tem um filme que está parado há o quê? Mais de 10 anos, né? Ou até mais que isso, né? Então eu gosto do filme. Eu gosto do filme, assim como eu adoro assistir uma comédia do Frank Capra, por exemplo, ou assistir um Bom Bang Bang do John Ford, né? Ou mesmo até um filme o filme do Pasolini, né? E aí a gente está falando de Salò, né? Salò, 120 Dias de Sodoma. Que aí a gente está chegando num patamar próximo do Oshima também, né? Não tanto pelo Império dos Sentidos, mas também pelo Império das Paixões, né? Então, quer dizer, o cinema tem. O que acontece é que a gente não vai conseguir chegar a isso, ou esses filmes não vão conseguir chegar até nós, né? O Solondz chegou e deixou a sua marca porque ele está dentro do momento em que o cinema se permite a isso, né? É fácil, a gente assiste um Instinto Selvagem. Algum de nós acredita que um filme igual Instinto Selvagem vai ser feito hoje? Um filme igual Proposta Indecente? Você vai ter Em Hollywood, não. Quando muito seriadinho de televisão, onde começa como Proposta Indecente, mas no final termina tudo como Uma Linda Mulher, né? Então, não que Uma Linda Mulher seja ruim, né? Pelo amor de Deus. Tarcísio, você tem mais alguma coisa para falar sobre o filme, sobre as discussões que a gente levantou aqui? Sim, eu acho que o Todd Solondz ele pensa conceitos que em essência são provocativos. Então, nesse caso do núcleo principal do filme, né, que é o psicólogo, que na verdade é um abusador e tal, eu acho que o cinema dele, para mim, tem essa força de mostrar que certas situações são mais complexas do que são. Então, assim, o cinema americano como um todo, ele sempre foi muito maniqueísta, né? Então ele vilaniza extremamente, né? Quando ele quer vilanizar, e ele vangloria extremamente quando ele quer vangloriar, né? E a gente pode pensar aí isso para todos os lados, filmes de guerra, romances, Os principais, filmes de ação, vai ser isso para tudo, né? Mas aí no caso do Solondz, eu acho que ele justamente mostra que esses conceitos são mais complexos do que são. Então, se de um lado você tem um filme onde o psicopata é um completo filho da puta, no outro você tem esses filmes que parecem vangloriar a figura do psicopata e tal. O Todd Solondz, ele fala assim, gente, como o Cid tinha bem colocado, aqui no Brasil se fala muito sobre isso, tenha cuidado com suas crianças, porque às vezes é um tio, às vezes é um professor do colégio, às vezes é alguém muito próximo, às vezes alguém que não levanta suspeitas, que é uma pessoa que parece ser muito bem educada, muito carinhosa, tal. O Todd Solondz, para mim, ele está simplesmente colocando o fato de que, nesse caso aqui, o pedófilo, além de ser um pedófilo, ele é um ótimo pai. E ele está colocando, tipo assim, como você reagiria diante para ver uma situação onde
um cara abusou de um amigo do filho, mas é um ótimo pai para aquele filho. Como essa criança vai lidar com isso e tal. E isso é extremamente desconfortável de assistir. Isso é extremamente complexo de se refletir, de se pensar psicologicamente, né, os impactos que isso tem na vida daquela criança que está ali. Mas eu realmente, como eu disse, não consigo pensar em nenhum outro diretor que construiria uma cena como essa, né? Uma cena que realmente dá a sensação de que, caralho, eu não sei nem por onde começar a pensar o quão complexo em níveis de nuances psicológicas é uma situação como essa. Para além do maniqueísmo, ele coloca muitas outras questões envolvidas ali. E para além da relação pai-filho, entra a relação da esposa, né? Entre as outras relações do filme. Então, por exemplo, eu acho incrível a facilidade que o Todd Solondz tem de ir de momentos de desconforto para momentos de riso mesmo. Tem o personagem do Vlad lá, né, que eu acho um personagem muito engraçado, até o momento que a esposa dele abre a porta e você vê ela com o olho roxo. É instantâneo. Assim, você faz assim, você, caralho, cortou meu clima do riso e já pesou o clima, mas ele consegue retornar para o riso depois, porque ele já abre um precedente desde o início do filme, que você sabe o tipo de filme que você tá vendo. Fala assim, ó, tô vendo um cinema independente americano, onde o cara, tipo assim, pode me surpreender a qualquer momento. Você vai esperando que ele pode a qualquer momento desgraçar tudo. Então, assim, eu acho que ele usa esse poder ao seu favor, sabe? Às vezes a gente vê muito filme independente onde se manifesta muito em valor de produção, né? Ah, não tem um cenário grandioso, não tem não sei o quê. O Todd Solondz, isso se expressa muito em liberdade criativa. Tá muito claro isso. Ele usa tudo que ele pode nesse sentido de provocação, entendeu? E sem pena de colocar essas nuances, assim, mano, as coisas não são simples. Não é tipo assim, o cara é escroto, prende ele e resolve a situação. É muito mais complexo do que isso mesmo, assim. Ele faz a gente pensar em assuntos ou em temas ou em situações que a gente normalmente não quer pensar, né? Não quer parar para refletir. E por isso que às vezes causa esse choque, né? Como você falou aí. E isso é interessante porque é necessário, né, refletir sobre essas coisas. É necessário olhar, porque quantas vezes a gente... Vou pegar uma matéria aí, eu tô pensando no pai do menino, que é um bom pai, é um abusador, mas quantas vezes sai uma notícia de um jornal, de um famoso, em que ele é pego, enfim, ele é acusado de ser um abusador, e você, caramba, é esse cara, velho? Esse ator, O Kevin Spacey. Sabe? Kevin Spacey, mas assim... Tem o brasileiro aqui também. José Dumont, né? Isso. Não sei se eu deveria falar, mas enfim, o nome dele. Mas já saiu, tá na mídia, tá na não mídia. teria problema porque ele tá na cadeia, né? Então, você tá simplesmente confirmando. Saiu, a notícia saiu. Enfim, não tô, né? Exato. E a gente ficou, e isso choca, né? Totalmente. Então, é basicamente isso que ele tá colocando. Ele tá chocando a gente pra coisas que a gente tem preguiça de pensar, pô. Preguiça no sentido, não no sentido ruim da palavra, mas preguiça no sentido de que é incômodo, e a gente geralmente tende a não pensar em coisas tão incômodas quanto as que ele põe aqui no filme, né? Cine tem... Para além dessa questão do choque, né? É muito interessante a gente ter ido para essa questão do pai e do filho, porque tem uma cena que eu acho, não desse filme, tá? Que eu acho, assim, lindíssima entre essa cumplicidade do pai e filho, que é a cena do pai e filho lá no filme Me Chame Pelo Seu Nome. É onde o filho vai falar sobre como é que foi seu verão, né? Que aquele visitante da casa que conversava com o pai dele sobre livros e tudo mais, eles acabaram tendo um relacionamento ali que o pai, de forma muito natural, né? Age com aquilo ali, e a gente num mundo em que ainda a homofobia é grande, a transfobia é grande, ou seja, tem todo esse preconceito, né? Ter esse filme ali em 2017, para mim foi muito interessante de ver. Só que essa é uma cena muito isolada, né? A gente não tem muito esse contato do pai com o filho no filme Me Chame Pelo Seu Nome. E aqui é interessante como o Todd Solondz ele faz, que em diversos momentos, aquele núcleo, o pai, porque está sempre o pai, a mãe e os filhos, né? Mas em determinado momento,
o filme vai parar ali e vai botar só o filho com o pai. O filho vai perguntar sobre a ereção, o filme vai perguntar sobre ejaculação, o filme depois ele vai perguntar sobre o tamanho do pênis, e isso em diversos momentos do filme, né? Em cada momento desse, assim, vai ter uma pergunta que vai estar só ele e o pai. E isso o diretor já vai dramatizando bastante. Já vai deixando uma situação desconfortável, não pelo que está sendo perguntado, porque é natural, a gente está ali uma criança no início da sua puberdade e tudo mais, tendo um pai como um exemplo, fazendo perguntas, mas forma a mise-en-scène que o próprio Tarcísio A trouxe aqui, interpretação, a né? interpretação da criança, o incômodo do pai em responder aquelas perguntas do Exato. filho, talvez até porque aquilo ali reacenda nele alguns desejos, né, que estão ali presos, e isso tudo vai fazer muito sentido quando a gente tem aquela última conversa entre os dois, naquela cena escura, né, e de uma sinceridade assim nunca antes vista, né, em que o filho dele vai perguntando se aqueles crimes dos quais o pai está sendo acusado é verdade, e o pai vai dizendo que sim, que é isso mesmo, que foi com mais que um, e tudo que o filho, o pai ele não entra em detalhes, mas ele também não tenta sair pela tangente, não tem nada. E aquela cena, e para mim é uma cena assim muito escrota, porque o filho está meio que em prantos, né? Até o momento que o filho pergunta se ele já teve desejo por ele e se ele faria alguma coisa com ele. E aí acabou o filme pra mim, velho. Isso é foda. É difícil de muito assistir, pesado. não é fácil não. É foda. É. E aí o que acontece? O que o diretor sacanamente faz? Ele vai para a última cena do filme, onde o guri tá lá se masturbando numa varanda, ejacula, o cachorro lambe e beija na boca da avó do bicho. Sabe, isso é foda, velho. Isso é foda, porra. Foda. Isso é foda. E é engraçado, você você fica assim, porra, o que tá acontecendo? Você fica maluco, você fica assim, minha cabeça vai explodir. Calma aí, é informação demais. É foda. Sabe, porque ele pesa, nessa cena específica da conversa dos dois, ele não suaviza, ele não naturaliza, ele fala assim, isso aqui é pesado. Sim. Então, vai ser no breu, vai ser no escuro, só vai ser eles dois, vai ser com um close no filho, chorando, vai ser pesadaço. Sacou? Pra depois foda-se, agora vamos aqui pra putaria aqui. Sabe? E assim, ele vai pra resenha pegando o Link, né? Que é o mesmo personagem, ele não Exatamente. só muda a cena, ele meio que continua. E meio que falando assim, ó, aquilo aconteceu, mas tipo, a vida que segue, amanhã, meu irmão. A vida que segue. Ele é um menino, mas... e a verdade ele é um menino de, eu não lembro a idade se fala, mas 12 anos, tipo isso, né? Por aí. É por aí. E é um menino de 12 anos, tá ali, vê uma mulher peituda pelada na piscina, é isso, né? Tipo assim, pô, ele não passou, ele não escondeu tudo que a gente viu anteriormente. Vai esconder esse tipo de coisa agora? Que o menino se masturba com 12 anos descobrindo sua sexualidade? Não vai. Aí é isso mesmo. O que eu acho mais incrível, assim, é que ele o Todd Solondz é um cineasta que recusa a indiferença, né? Então, assim, por qualquer experiência que seja, a indiferença é uma experiência incomum no caso de Happiness. Você assistiu o filme e fala assim, meio que tanto faz, não é impossível. Não, impossível. Eu nunca vi ninguém falar. E eu acho isso incrível, entendeu? Então, assim, no fim das contas, mesmo as pessoas que não gostam do filme pelo desconforto, e acho válido, não tenho isso de que você pode ficar desconfortável mesmo assim achar o filme bom. Não, às vezes você não quer sentir desconforto mesmo e tá tudo bem, pode falar que o filme é ruim, eu super respeito a sua opinião. Mas acho maneiro que de uma forma ou outra ele provoca um pouco a sua visão da sociedade como um todo. Você não sai na rua no outro dia pensando da mesma forma. Você é atravessado pelo filme e ele te marca de alguma forma, assim. Não tem como ficar indiferente. E na minha percepção de cinema isso é louvável. Já tá chegando a hora da gente fechar aqui. Mas eu queria fazer só uma provocação muito rápida aqui, que a gente estava falando sobre esse cinema desconforto, que hoje não se faz mais, e eu estava aqui refletindo sobre isso. Já é muito difícil a gente procurar no cinema de hoje
alguma criatividade, alguma autoralidade ou alguma coragem, principalmente no cinema hollywoodiano. Ainda mais um cinema como o de Todd Solondz. E aí eu tentei fazer um exercício que a gente estava pensando, que artistas hoje faz o que ele fez ali? Mas assim, da época dele também, são muito poucos, né? Nesse nível de desconforto. O Hennig faz. Então, eu acho que ninguém nesse chega... nível... Não, nesse nível, eu não conheço nenhum cineasta. Não vi nenhum cineasta. Do desconforto a gente tem... não sei se nesse nível de novo, né? Mas assim, o Gaspar Noé... Mas aí até que ponto, né? É por uma outra vertente que o Gaspar Noé vai. Sacou? O Hennig é a mesma coisa. Eu acho que o Hennig é um que vai pela mesma vertente. Dá para dizer isso. Mas o Hennig já vem de outra sociedade, é um cara austríaco, né? Então acho que esse paralelo que o Solondz cria, para além disso tudo que a gente discutiu, em contraponto com essa sociedade limpinha, da liberdade, da prosperidade americana, dá essa, digamos assim, essa mistura ninguém fez. Eu não conheço nenhum diretor. Entendeu? Eu acho que o Hennig é muito ácido, muito provocativo. O Hennig tem alguns filmes que também tem uma hora que você fala, tipo assim, puta que pariu. Eu vou ter que assistir, eu vou ter que maratonar o filme da Pixar depois disso. Cineasta fantástico. Talvez Larry Clark faça alguma coisa no nível de coragem e de... Não, mas acho que o Clark é muito... Mas é outra... outra parada. O Clark é muito pó de arroz. É outra coisa, Inclusive, mas acho que o Clark eu não consideraria nem misântropo. Não acho que ele dá esse tom de que todo mundo é escroto e não sei o quê. São outras questões. Eu falo mais de questão de coragem, até gráfica também. Se considera mais do que ele temas. Sabe? O Clark tem uma presunção aí que o Solondz não tem. Eu acho que não, igual o Todd Solondz realmente assim. Existem filmes que são mais gráficos, filmes que são mais violentos, né? Filmes que aí o novo filme francês vai ter muitos filmes muito pesados nesse sentido de mutilação, todas as abuso sexual, que é a palavra que eu não posso falar, mas você sabe que palavra é, mas né, mutilação, tortura, isso tem nos filmes francês. Filmes que, assim, existem outros filmes que podem dar essa sensação angustiante no nível que você vai sentir vendo Happiness, mas não são com as mesmas concepções artísticas, são por outros caminhos, entendeu? Eu falo assim, de ficar mal, eu já vi outros filmes que me deixaram mal, no mesmo nível, assim, de você ficar tipo assim, ok, acho que eu preciso de um tempo aqui para respirar. Mas com essas características que o Solondz traz da misantropia, dessa alusão à sociedade americana perfeita, né, de colocar essas nuances para mostrar que certas coisas são mais complexas do que são, não são tão simples como o maniqueísmo americano faz parecer, a narrativa que eles criam no geral faz parecer, entendeu? E de ser assim, dedo na ferida mesmo nesses quesitos de sociedade. Porque até quando você pega o nocemismo francês, parte muito pro horror, né? Coisas que já fogem mais dessa discussão social. É uma discussão mais individual. Aquela personagem está passando por algo individual que é muito triste, que é muito doloroso, muito difícil de assistir. Mas aqui a gente sabe que é pouco sobre aqueles indivíduos e que eles todos são arquétipos sociais que o Solondz está trazendo para discutir e tal. Não tem. Não, ou eu não conheço, pelo menos. Eupídio, você estava falando aí antes? Eu estava pensando que talvez alguns filmes daquela onda grega que vai surgir ali depois do colapso econômico na Grécia, você tem o Miss Violência e o Dente Canino, né? O Miss Violência o Avranas, né? E o Dente Canino é do Lanthimos, né? Talvez chegue perto no sentido que você tem uma preocupação formal, porque são filmes muito bem fotografados, muito bem filmados, que o elenco também rende, mas não creio que tenha uma... É porque o Solondz ele tem uma autoralidade, uma genialidade que é do cara que é genial, sabe? Acho que isso é aquela também coisa... Acho. Como é que eu sei que eu estou assistindo um filme do Coppola e esse filme é genial? É porque o Coppola é um cara genial, então é isso, né? Então... O Avranas em Miss Violence e o Lanthimos e Dente Canino, para mim a diferença básica é essa, porque eles
eles lidam ali com o micro dentro do micro mesmo. É um núcleo familiar, pronto. O problema tá ali. E o Todd não, pô. O Todd não tá aqui, o problema tá ali. O problema é Tá na tudo. sociedade. É a sociedade inteira, pô. Tá Cada tudo personagemzinho desse aqui é fudido. Entendeu? É diferente desses outros filmes, assim. E para nível de carreira, não o só. Lanthimos se domesticou, né? Não é essa sim. carreira que ele tá construindo. O Enquanto o Todd Lanthimos Solondz, ele segue, assim, muito bem focado no. Mas no aí filme é dele. triste, né? Porque o recado tá sendo dado, né? Não só em relação a ele, mas com outros também, né? Quem segue esse caminho, Não, o Lanthimos infelizmente. milionário e o Todd se fudendo aí como professor, eu acho ainda. Precisando de dinheiro para terminar o filme. Se você quer fazer, você vai pagar o preço. A indústria vai fazer isso. Igual ela moeu vários e várias, né? Vários e várias pelo seu caminho. Exatamente. Vamos então para as considerações finais? Primeiro, considerações finais do filme e indicação. Vai ser difícil a indicação. Minha indicação não vai ser nada a ver aqui, porque, enfim, vai ser eu difícil. não vou indicar Solondz, né? Indicar outra coisa. Eu não... Vamos. Você já tem a indicação de vocês aí? Vou dar uma olhadinha aqui naquela pescada no Letterboxd, né? Clássico. Alguém tem a indicação já pronta? Não. Eu vou fazer a minha indicação, então. Eu vou fazer a minha indicação. Eu vou indicar um filme chamado Lua de Fel, de 1992, do Polanski. Eu acho que... Tá pra gente discutir esse filme aqui também, hein? Exatamente. Belíssimo filme. Como quase muito bom. Polanski. Filme com Hugh Grant, com Peter Coyote, Kristen Scott Thomas e com a francesa, não acho que é francesa, Emmanuelle Steiner. Emmanuelle Steiner. Atual esposa. É a atual esposa dele? É verdade, Na época era esposa, não sei se hoje estão juntos. Acho que é ainda, acho que é, pelo que eu lembro aqui, que eu pesquisei. Mas, enfim, é um bom filme também, traz alguns níveis de desconforto totalmente diferentes desse. Mas eu acho que vale a pena conferir. Tem um final absurdamente imprevisível, chocante e espetacular. Então, podem assistir ao filme. Em inglês, ele é Bitter Moon, é de 1992. Beleza? Não, o filme também é um dos mais curtos, tem 2h20, mas assim, passa rápido. Já tenho indicação pesada aqui. Então vai lá, Tarcísio. Eu abri os filmes aqui, aquele clássico, né? Botei para organizar por ordem das maiores notas aqui, para ir dando uma olhada e tal. Eu vou falar um filme que eu iria indicar e vou falar o motivo que eu não vou e vou falar minha indicação, tá? Não vou roubar, não. Como sempre dois, né? Não, é que eu pensei em falar do Mystic River, do Clint Eastwood, porque é um filme que oferece uma visão, pelo menos de posicionamento, mais tradicional sobre abuso infantil, né? Que a gente está acostumado assim e tal. Só para dizer que, no fim das contas, também não é sobre eu tô aqui vangloriando o Happiness, falando que é um filmaço, e tudo que se faz de frente de Happiness ocasionalmente vai ser ruim, né? Vai ser... Mystic River do Clint é um filmaço absurdo, porque discute de uma forma mais tradicional, sim. Mas, enfim, nunca é só preto no branco e é isso e acabou, entendeu? Cinema não é assim que se pensa. Pra galera que gosta do título traduzido, é o Sobre Meninos e Lobos. Que é um filmaço. Mas não é esse a indicação. Mas não é esse. Eu vou indicar algo que esse é mais indicação mesmo, porque não é um filme conhecido, infelizmente. Mas é um filme que me deu, assim... Esse filme é pesado. Ele é pesado. É um filme advindo, né, do cinema espanhol dos anos 80, dos Kiki Filmes. É um filme chamado Coto de Caça, ou o título no Letterboxd vai estar Hunting Ground. O original é Coto de Caça, casa, não sei como fala em espanhol, de um diretor chamado Jorge Grau. O Jorge Grau fala como... se escreve como fala, né? Jorge e Grau, G-R-A-U. E esse Hunting Ground é sobre uma advogada mulher, né? Que atua ali como defensora de, geralmente, criminosos. Ela tem essa percepção que todo mundo merece a segunda chance, até que ela acaba sendo vítima
disso, isso volta contra ela ali, e o filme traz essa discussão moral muito interessante. Então é por isso que acho que vale a indicação pensando aqui no Happiness, porque ele não fica apenas na violência física. Existe a violência física, é um filme de terror, tá? É um filme violento também, então se você tem sensibilidade à violência gráfica, não assista, porque é pesado. Porém, ele faz isso muito bem enquanto filme de horror gráfico, ele faz isso de forma espetacular, é muito intenso, é pesado, é assim, tenso, é nervoso, o ritmo é muito interessante, ele realmente pega muito, mas ele coloca tudo isso pautado dentro dessa discussão moral e desse desenvolvimento dramático da protagonista de justamente questionar a própria moral dela e naturalmente leva a gente, espectador, a questionar a nossa. Então, assim, foi uma grande surpresa quando eu assisti, filmaço absurdo, pra mim ali tá no topo dos melhores filmes dos Kick Filmes ali, talvez o melhor, o segundo melhor, assim, espetacular. Esse é pérola rara mesmo, joia, assim, vale muito a pena. Aí, sobre achar o filme para baixar, é um pouco mais complicado. Aí é Deu com um jeito de vocês. deu jeito de vocês. Existe em boa qualidade, assim, para assistir. Enfim, então essa é a minha indicação. Do que eu olhei rapidamente aqui, foi o que eu lembrei de ter acabado o filme e eu estar, assim, atônito sobre o que eu tinha acabado de assistir. Assim, porque isso é um pouco sobre o quão poderoso pode ser o cinema mesmo. Você ficar, tipo assim, caralho, como algo que é, tipo assim, um vídeo de 1h30 que eu botei na minha TV consegue me gerar essa sensação, porque é inacreditável. É um negócio muito, muito foda mesmo. Então, assim, eu vi pessoas descrevendo esse filme como um filme de crime dramático. Acho que pode ser por aí, acho que cai bem. Enfim, filmaço. Deixa eu ir agora aqui, o Guito, porque depois que eu assisti o Happiness, né, Felicidade, embora em dúvida sobre meus sentimentos, eu sempre estive mais inclinado a ter gostado do filme, né? Eu reconheço diversos elementos ali, né? Não de forma separada, evidente, mas o conjunto do filme ali funcionando muito bem. Mas vou digerir um pouco mais e acho que quando saiu, né? Talvez já tenha as minhas notinhas lá. Aqui a gente já acabou citando, né? O Saló, que é um filme realmente que me chocou bastante. Eu citei aqui o Deus Tem AIDS, que é um documentário brasileiro que também me choca. Eu vou fazer que nem o Tarcísio. Eu vou dizer um que eu iria indicar, mas não. Vai virando moda, hein? Mas tem que dar os motivos do porquê não vai indicar. Igual eu falei, não, mas não vou. Porque e os dois, assim, e nenhum dos dois vai ter essa questão da temática que aqui é colocada em Happiness, mas é a questão do choque, tá? Então, os dois. O primeiro que eu iria indicar, né, mas que não vou indicar, é porque não é cinema, porque é um filme de 2016. Então, cinema morto. Exato, cinema morto. Que é o francês, mas é para uma galera, né, que tá aí, é o francês, que é Raw, da Juliette Dournal. Né, sei. Sim. Em inglês, Julia Ducournau. Ducournau. Em inglês fica Ducournau. Desculpa o meu francês, né? Que em inglês é Grave. Mas assim, iria indicar, né? Mas fica aí pra galera que só assiste filme de 2000 pra cá. Mas assim, um dos filmes que me embrulha o estômago, e aí sim é pela total desesperança no ser humano mesmo, é Noite Neblina, né? Ali da novela Vague, que para mim, é o filme que fala assim, cara, o ser humano não presta. O ser humano simplesmente não presta. Aquelas imagens que o diretor traz, que vai colocando uma na sequência da outra, a gente vai vendo. Realmente ali pra gente fazer, cara, explode tudo, reseta tudo, porque se a gente conseguiu fazer isso aqui, meu irmão,
Não vai sair nada de bom mais. Então é um filme que me choca. O diretor não é do interesse do diretor chocar, né? Se não me engano, é o primeiro filme que tem essas feito com cenas da Segunda Guerra Mundial ali dos locais de concentração ali, onde os judeus eram dizimados, né? Torturados e assassinados. Então, assim, é um filme pesado. Talvez seja um dos filmes mais pesados que eu assisti, e muito pelo fato de que, assim, você tem o cinema francês, que tem muita mutilação, não sei o quê, mas é ficção, né? É tudo criado. E ali não, ali é real. Ali a gente não tem as coisas acontecendo, a gente só tem o resultado, mas a gente consegue, com todas as informações que a gente tem sobre esses crimes bárbaros que aconteceram ali, que a Alemanha de Hitler fazia, e a gente consegue criar todas as imagens que vieram antes daquelas cenas que a gente está acompanhando. Então, assim, Noite Neblina é o filme mais pesado assim, que eu já assisti, por conta dessa realidade nua e crua, e de uma... E é isso, né? O ser humano está fadado à desgraça. Noite Neblina a gente assistiu, acho que até na mesma época, assim, no contexto lá do nosso grupo de estudo, né? Falando sobre Nouvelle Vague. Exatamente. Eupídio, falta suas duas indicações. Uma para quem só assiste filme 2010, né? Para cá. E a outra que é a Célia. A minha indicação para quem só assiste filme 2010 para cá é essa aqui, ó. Miserrada, tá na Netflix lá. Uma comédia. Ainda bem que eu nem indiquei para quem só vê filme 2010. Eu não tenho interesse em indicar filme para você. Já que é para indicar de 2000 Eu tô indicando filme ruim, que é pra pessoa parar de assistir isso, né? Mas vai lá, Eupídio. Já que é para indicar de 2016 para cá, eu vou seguir o Cid, né? Se ele indicou o Raul, eu indico o Titane. Pronto, aí já vai, já fecha. Já fecha o Festival de Cannes. Perfeitamente. E na indicação oficial eu vou partir para o Blaxploitation, né? Aquela coisa, o Sexploitation, na realidade, né? Aqueles filmes de nudez com um toque de sadismo, uma perversão, mulheres peladas, abuso contra mulheres e a vingança que vem depois. Só que é um filme da Suécia, Thriller, um filme cruel, Thriller, a Cruel Picture, e tem um título em sueco, Thriller, que foi um dos primeiros filmes a surgir com essa ideia de mulheres inocentes, jovens, que são capturadas por abusadores, sofrem o pão que o diabo amassou, até o momento em que assumem um papel meio Charles Bronson, Desejo de Matar, e vão atrás dos seus daqueles e daquelas, né, que abusaram delas, eliminando-as sistematicamente. É um filme que provocou uma boa polêmica na Suécia, ele é de 1973, então é aquela época realmente em que você tinha todas aquelas experiências de cinema, né, até aqueles filmes italianos lá de pessoas que iam para a selva e encontravam canibais, geralmente na selva amazônica, no jardim botânico, né? Então, Canibal Feroz, Holocausto Canibal, etc, etc. E esse filme ele tem duas versões, tem a versão para o cinema, onde não tem cenas de sexo explícito, e a versão que o diretor espertamente enxertou cenas de sexo explícito com atores do X-Rate, né? E você pode assistir a versão mais comportada ou menos comportada na questão sexual, mas a violência está lá, com tiros, porradas, esfaqueamentos, eliminações, olhos arrancados para a personagem principal, que é a protagonista, não reclamar da exploração sexual que ela está sofrendo. E é um desses filmes aí que não vai ser tão difícil de achar, porque esse filme está disponível no stream chamado Cultpix Brasil. Não sei como é que isso funciona, porque tem uns streams aí que aparecem no Brasil, né? O Lua de Fel, o Haunting Ground, só no Torrent. De casa, e o Raum é só com
nossos amigos aí da turma do Jack Sparrow. Noite de Neblina, para facilitar a vida, ele está disponível tanto no MUBI quanto no Belas Artes, que são 2 streams brasileiros bem acessíveis. Cola nas minhas indicações. O MUBI, inclusive, já passou, né? Até o dia 24 de maio, conhecido como ontem, estava com uma promoção que você ganhava 2 meses de assinatura grátis. E eu só descobri hoje ainda, por causa do Festival de Cannes. Então você teria 2 meses gratuitos para poder curtir as opções de Cannes que tem lá no MUBI, né? É claro que você tem que ficar atento, porque quando chegar no 59º dia, você tem que cancelar, porque senão no dia 60 já vem no seu cartão de crédito a cobrança da mensalidade cheia do MUBI, né? É isso aí. É isso aí. Então, tá aí as indicações feitas. E a gente sempre deixa aqui, né, para vocês abertos. Se vocês procurarem o filme e não acharem, entre em contato com a gente no nosso Instagram, no @Clube do Filme, que a gente dá um jeito de arrumar o filme para vocês. Epa, nunca disse isso. Que é isso, ninguém falou nada. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no nosso canal, é muito importante pra gente. E seguir lá no nosso Instagram, que eu já acabei de dizer aqui, @Clube do Filme. E visitar também o nosso site lá, passear um pouquinho, navegar pro nosso site. É difícil hoje as pessoas fazerem isso, né? Entrar no site de cinema e sair navegando, mas tem muita coisa lá, muito conteúdo. Então, clubedofilme.com.br. É só entrar lá e curtir as críticas atuais e críticas também de filmes bons, né? E aqui meu agradecimento a vocês que assistiram, agradecimento ao Eupídio, a Tarcísio e a Cid, e a gente volta na próxima semana, provavelmente com o filme Videodrome, e aqui a gente segue torcendo pela seleção brasileira, se é que ela já caiu, né? Não sei, vai ver. Valeu, gente. Hugo pesou o clima. Que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala, é gente. Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito de fato. Mas você tá falando desse voo do vampiro, ele vai aos poucos trazendo. Então, esse momento, esse terceiro momento da pizza, né, é marcado